Então Jesus, ao contar essa parábola, está falando do reino de Deus, o comportamento do cristão no reino de Deus. Veja bem que o cristão, ele é diferente das pessoas do mundo. O reino de Deus é completamente diferente do reino do mundo. Por quê? No reino de Deus, muitas coisas são ao contrário do reino do mundo. Olha bem, no reino do mundo, quem é mais importante? Quem se assenta à cabeceira da mesa e é servido. No reino de Deus, quem é mais importante? Quem é o maior? É aquele que serve os outros. Olha só a diferença. No reino do mundo, quem é bem-aventurado? É aquele que vive sorrindo. No reino de Deus, mais bem-aventurado é aqueles que choram. Olha aí. No reino do mundo, os mais importantes, os melhores, são aqueles que não aceitam ofensa. Aqueles que revidam, né? Pode ver que os filmes, as novelas, ensinam sempre isso, a revidar. Então alguém vai lá e mata alguém da sua família, você vai e mata aquela pessoa, alguém da família dele. Alguém te tratou mal, você trata mal a pessoa. Alguém te traiu, você trai a pessoa. Então é sempre isso, a vingança é pregada, ensinada nas novelas, né? Nos filmes. Olha, até no futebol. Alguém foi lá, pisou no jogador do seu time. E você já fica torcendo para alguém do seu time pisar naquele jogador que pisou no jogador do seu time. Olha aí, dentro dos esportes, dentro de tudo, existe um ensino satânico da vingança. E no reino de Deus é exatamente o contrário. Nós temos que perdoar quem nos trata mal, quem nos ofender. Olha aí, é assim que funciona no reino de Deus, é o contrário. Então nós vamos ser humildes, né? Mansos, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. É exatamente o contrário do reino da terra, do reino do mundo, do reino de Satanás. Vamos ver o subtópico 2, perdão ilimitado. Pedro parece ter se incomodado a respeito do que Jesus havia ensinado acerca do perdão no âmbito do reino. Mateus 18, 15 a 20. A pergunta do apóstolo parece simples, mas traz um pano de fundo judaico. Pedro quer saber quantas vezes deve perdoar o irmão ofensor. Talvez tenha se sentido generoso ao sugerir até 7, versículo 21. Na tradição rabínica, não se exigia que alguém perdoasse mais do que 3 vezes. A resposta do mestre certamente perturbou a Pedro. Porém, é preciso lembrar-se de que Jesus está se valendo de uma hipérbole, ou seja, não devemos entender tal número num sentido matemático preciso. Jesus ensina a perdoar quantas vezes forem necessárias, mas isso também deve ser feito de coração. Isto é, devemos perdoar com liberalidade e sinceridade. Olha aí, uma coisa interessante. Então Pedro, quando ele disse, quantas vezes nós devemos perdoar o irmão que nos ofende? Até 7? Então ele achou que estava exagerando, porque o ensino normal era 3 vezes só. Então ele achou assim, eu vou falar 7, Jesus vai me elogiar. Mas como Pedro tem um coração bom, ele quer perdoar 7 vezes. Mas Jesus vai explicar para ele que não é assim. O ensino de Deus é, quantas vezes você for ofendido, será quantas vezes você vai perdoar. É bem diferente do que Pedro pensava. Então Pedro fica até surpreso com isso. Subtópico 3, uma dívida impagável. Os servos de um rei eram oficiais de alta posição a serviço do imperador. Alguns deles, muitas vezes, em determinadas ocasiões, emprestavam grandes somas de dinheiro do tesouro imperial. Nesta parábola, a quantia mencionada por Jesus é, mais uma vez, deliberadamente dada com exagero. É uma hipérbole que visa tornar mais nítido o contraste com a segunda dívida, sem dinheiros. É difícil achar um equivalente no sistema monetário moderno, mas o comentário bíblico Beacon compara um talento com cerca de $1.000 americanos, sendo que 10 mil talentos, segundo o mesmo comentário,
equivale ao valor de 10 milhões de dólares. Trata-se de uma dívida impagável. O que Cristo quer ensinar é a completa falta de esperança de pagamento, o incomensurável débito que geramos por causa dos nossos pecados, até que eles fossem perdoados gratuitamente por Deus, por intermédio da morte do Filho de Deus na cruz do Calvário. Colossenses 4, 13, 14. Então Jesus usa um tipo de linguagem chamada hipérbole. O que é isso? É um exagero. Então ele colocou uma dívida aí muito grande, né? Vamos dizer aí, 10 milhões de dólares. Uma dívida exagerada. E nós vamos colocar aqui que essas duas pessoas da parábola eram pessoas que nunca alcançariam essa soma de dinheiro. Então, é uma soma exagerada para um, exatamente porque que Jesus exagerou. O outro era pouco, 100 dinheiros. Então, pouquinho dinheiro. Então, seria pegar aí 10 milhões de dólares e comparar com apenas aí 20 dólares. Então, seria comparar 10 milhões de dólares com 20 dólares. Olha aí. Então, Jesus exagera naquele que devia e diz que ele devia cerca de 10 milhões de dólares. Enquanto o outro, para esse que devia 10 mil dólares, devia apenas 20 dólares para ele. Olha aí. Ele recebeu o perdão, então, do governador de 10 milhões de dólares. E ele sai de lá e encontra com uma pessoa que deve para ele apenas 20 dólares. E ele manda prender aquela pessoa e exige que aquela pessoa o pague imediatamente. E a pessoa faz o mesmo que ele fez diante do governador. Ele pediu misericórdia. Prometeu até que ia pagar, mas precisava de ajuda, de mais tempo, né, de paciência, pois ele fez exatamente o contrário daquilo que ele recebeu. Ele não teve paciência, não teve misericórdia, não perdoou, e tinha acabado de ser perdoado de uma dívida de 10 milhões de dólares. Não foi capaz de perdoar alguém com apenas uma dívida de 20 dólares para com ele. Então, quando Jesus usa esses 10 milhões de dólares, ele está falando de uma dívida impagável, que é a nossa dívida para com Deus, nossos pecados. É imperdoável. Qualquer pessoa que nasceu na terra, ele nasce com a semente do pecado e ele vai pecando. A partir do momento que ele tem uma idade cognitiva, né, ele sabe agora o que é pecado, sabe aquilo que ofende a Deus, aquilo que a sua consciência o acusa que ele errou. Então, a partir daí, ele começa a cometer pecados. A árvore do mal, a árvore do pecado está dentro dele. Ele vai começar a produzir agora frutos, que são os pecados. Então, toda a vida ele vai pecar. Não precisa ele fazer nada para ele ir para o inferno. Para ele ir para o lago de fogo e enxofre, basta continuar nesse caminho. Agora, para ele ser perdoado por todos os seus pecados, ser salvo, basta se convencer a si próprio, ou se deixar convencer pelo Espírito Santo, que é pecador, pedir perdão a Deus, se arrepender, né, e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aceitar que Jesus pegou os nossos pecados sobre ele e levou na cruz do Calvário. Então a nossa dívida era impagável, nós nunca conseguiríamos pagar. Nós poderíamos dar esmola para o mundo inteiro, vender tudo que tinha, aí dar aos pobres e tudo. Mesmo assim, não conseguiríamos nos justificar nós mesmos. Não conseguiríamos pagar a nossa dívida. Então Jesus veio dar a vida em nosso lugar, levar os nossos pecados sobre ele. Subtópico 4, a recusa em perdoar. Ao voltar-se para o segundo quadro da parábola, Jesus diz que um homem, com servo com aquele cujo débito era impagável, devia 100 dinheiros ao servo cuja dívida exorbitante junto ao rei fora perdoada, como está no versículo 27. 100 dinheiros, ou 100 denários, era uma moeda romana. Mais uma vez, o comentário bíblico faz uma atualização dizendo que o valor equivalia a cerca de 20 dólares americanos, ou seja, uma soma insignificante comparada àquela que o oficial da corte devia ao rei. Contudo, aquele que teve sua dívida perdoada agora resolve ser absolutamente incompreensivo
recusa-se a dar um prazo para que o homem pudesse quitar a dívida e ainda mandou que o seu servo fosse lançado na prisão. Versículos 28 a 30. Os demais servos, ao sentirem-se revoltados pela atitude injusta do credor incompreensível, levaram o assunto até o conhecimento do rei. O credor acaba então recebendo o castigo que merece. Versículos 32 a 34. Jesus termina com a advertência de que Deus fará o mesmo quando não perdoarmos cada um de nossos irmãos que nos ofendem. Versículo 35. Esse devedor de uma dívida impagável é perdoado. Aqui nós podemos colocar rei, podemos colocar aqui um governador, né? Então ele recebe o perdão desse rei ou desse governador, dessa dívida impagável. Aí ele sai dali, se encontra com então um homem que lhe devia apenas aí $20, vamos colocar. Ele foi perdoado por $10 milhões. Então agora ele não perdoa, não dá um prazo para ele pagar, ele queria pagar, só precisava de um prazo. E ainda manda prendê-lo. Então ele está plantando. Olha aí. O que ele fez? Não perdoou, não deu prazo e mandou prender. Então aqueles homens olhando ficaram revoltados devido a isso. Então eles souberam que o rei perdoou aquele homem dessa dívida impagável. Então eles vão dizer então ao rei, ao governador, eles vão dizer: olha, o senhor perdoou fulano de tal aquela dívida impagável que ele devia, aqueles $10 milhões. Mas ele saiu daqui, se encontrou com um homem que lhe devia apenas $20. Pois ele não perdoou, o homem pediu um prazo para pagar, ele não deu, e ainda por cima mandou prendê-lo. Então, vamos ver o que acontece com esse homem agora. O rei vai mandar chamá-lo. Então Jesus adverte: se você não perdoar, Deus também não te perdoa. Porque Jesus já levou os nossos pecados. Mas nós temos que aceitar Jesus, temos que ser convencidos que somos pecadores, precisamos de um Salvador. E aí esse perdão é passado a nós, né? Esse sacrifício de Jesus valerá para nós. Mas se nós não nos convencermos que somos pecadores, se nós não pedimos perdão, se nós não perdoarmos os outros, nós também não seremos perdoados. Então o que acontece? O rei manda chamar e aquilo que ele plantou, ele colhe. O rei agora não perdoa mais, não lhe dá prazo mais e também manda prendê-lo.